Segunda rodada do Brasileirão 2026. Quarta-feira, o atual campeão Flamengo entrou em campo contra o Internacional. O jogo terminou empatado em 1-1. É um início de ano muito ruim para o Flamengo. Venceu apenas um jogo em 2026 e já perdeu o título da Supercopa. Dificilmente vai conseguir se classificar para o mata-mata do Campeonato Carioca. Ele está ali tentando evitar principalmente a possibilidade de disputar o quadrangular do rebaixamento. Eu acho que isso não vai acontecer, né? O Flamengo deve conseguir vencer o Sampaio Corrêa no domingo. Mas é aquilo, a intenção era que o time estreasse no Campeonato Brasileiro, o time principal, depois fizesse a Supercopa contra o Corinthians. A volta teve que ser antecipada, quando voltaram venceram o jogo contra o Vasco. Mas aí na sequência, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo, perdeu a final para o Corinthians. E agora não perde, mas é por muito pouco, né? Conseguiu empatar ali com um gol de pênalti. E termina assim, então, empatado um para o Flamengo, um para o Internacional. O Inter saiu na frente com o Borré no finalzinho do primeiro tempo. Belo gol, deixou o Léo Ortiz no chão. Tá fazendo um... Assim, o time todo do Flamengo tá mal, né? Mas o Léo Ortiz, especialmente, tá demais, né? E acabou tomando esse gol. E... de certa forma humilhante, né? Ficou no chão ali pro Borré. Golaço do jogador colombiano. E aí coube ao Arrascaeta fazer o gol de pênalti. Pênalti sofrido pelo outro uruguaio, o Guilherme Varela. E o goleiro uruguaio também, o Rocher, não defendeu, né? O Arrascaeta bateu bem o pênalti, deslocou ele. Dessa vez o pênalti existiu, diferente do jogo contra o São Paulo, que a Globo queria achar o pênalti ali, não teve, né, em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta não sofreu o pênalti, mas bateu. E aí, cara, o Flamengo teve mais volume de jogo, por estar jogando em casa, pela característica do time, né? O Inter é um time inferior, o Pesolano, sabendo disso, obviamente não ia se atirar para cima do Flamengo. Não à toa ele conseguiu sair na frente. Infelizmente pro Internacional, o Bernabé acabou cometendo pênalti. E aí o Flamengo conseguiu pelo menos um empate. Mas é pouco pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? São 2 rodadas apenas. Inclusive no ano passado, se eu não me engano, a primeira rodada foi Flamengo e Inter, terminou 1-1. A gente achava que o Inter fosse brigar pelo título. Ninguém tá achando isso em 2026. Talvez surpreenda, mas eu acho que não, sinceramente. A briga do Inter pode ser ali por vaga na Libertadores, mas por título, dificilmente. Ainda acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os favoritos, mas o começo do Cruzeiro é pior que o do Flamengo. O Cruzeiro vem aí com 2 derrotas. O Flamengo, uma derrota e um empate. O Palmeiras, um empate e uma vitória. O Palmeiras é quem começa melhor aí dentre os favoritos. O Internacional, uma vitória, ou melhor, uma derrota e um empate também, né? Mesma situação do Flamengo. Ele perdeu o primeiro jogo para o Atlético Paranaense em casa. Agora consegue empatar com o Flamengo no Maracanã. O Red Bull Bragantino venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é outro time também, né? Se fala, o Felipe Luiz não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. A responsabilidade é só dele? No caso do Atlético Sampaoli, eu teria demitido o Sampaoli no ano passado. É óbvio que o Felipe Luiz nem ia ser demitido no ano passado, porque não tem como, nem é para ser demitido agora. Quem está pensando nisso é maluco. Só estou usando para justificar, de certa forma, os maus resultados do Diniz no Vasco, do Tite no Cruzeiro. O Tite no Cruzeiro tá pior, né? O Tite no Cruzeiro não dá pra defender muito não. E ele começou o trabalho agora, ok, calendário novo, mas tá muito ruim. E o último trabalho dele no Flamengo também foi muito ruim. Bom, o Bragantino, que terminou bem o ano ali com o Wagner Mancini, começa bem em 2026, é o líder atualmente do campeonato. Só o Bragantino ganhou os 2 jogos, 100% de aproveitamento. 2 vitórias magras por 1-0, mas vitória é vitória. E esse jogo poderia até ter sido mais, né? O Bragantino produziu o volume para mais gols, mas só conseguiu marcar um com o Gustavinho. O que vale são os 3 pontos. Vamos ver onde o Bragantino vai terminar o campeonato. Eu acredito que novamente deve ser no meio de tabela, mas o bom início pode fazer o Bragantino sonhar por algo maior. O Santos empatou em 1-1 com o São Paulo, jogo na Vila Belmiro. Os dois que haviam se enfrentado no final de semana no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Lá o São Paulo ganhou de 2-0. Na Vila o jogo terminou empatado em 1-1. O Santos saiu na frente com o Zé Rafael. Nesse jogo se tinha a expectativa de que o Neymar fosse fazer sua estreia em 2026. Acabou não acontecendo, nem no banco de reservas ele ficou. Assistiu o jogo do camarote e viu o Santos tomar o empate no segundo tempo com um gol de cabeça do Calegre. Depois de um tempo machucado, o centroavante do São Paulo volta. E vamos ver se ele vai conseguir manter esse nível, marcando gols. É muito importante o São Paulo ter o Calegre, o Lucas, esses jogadores saudáveis,
que são as principais referências do time, né? O São Paulo estava sofrendo muito sem esses dois, fazia o elenco parecer pior do que ele é, tendo esses jogadores assim, fora da curva, digamos, né? Fora da curva mesmo só o Lucas, né? O Caleri e o Luciano são bons jogadores, o Luciano não se machuca, mas nem sempre está entregando. No caso, ele marcou gol no sábado, dessa vez não, marcou gol contra o Flamengo também na primeira partida. São Paulo com uma vitória e um empate. É um bom início, né? Empatar com o Santos fora de casa, resultado ok, ainda mais tendo saído atrás do placar. O Remo conseguiu seu primeiro ponto na Série A, depois aí de tantos anos fora. O Remo voltou, perdeu a estreia contra o Vitória e agora empata com o Mirassol. O Mirassol mostrando que mesmo perdendo muitos jogadores do time do ano passado, o time não foi enfraquecido de tanta forma assim, né? Mantém o treinador, o Rafael Guanais, que é um nome aí que seria bastante cobiçado, né? Por outros times, pelo trabalho que ele fez no Mirassol. Não é garantia de sucesso em um time maior. Mas o Mirassol tá aí, ganhou a primeira rodada contra o Vasco de virada, empata, busca o empate contra o Remo lá no Pará. O Remo abre 2-0 e o Mirassol vai buscar o empate. Resultado positivo. O Mirassol, pro Remo, é lamentável. Abre 2-0 e acaba tomando empate, né? É decepcionante, é frustrante pro torcedor do Remo que estava querendo ver essa vitória depois de tanto tempo na Série A. Dentro de casa, ainda não foi dessa vez. O Palmeiras atropelou o Vitória que ganhou do Remo na primeira rodada. O Palmeiras estreou com empate contra o Atlético Mineiro e faz 5-1 para cima do Vitória, jogando na Arena Barueri. O Palmeiras ainda não jogou no Allianz em 2026. O Allianz está tendo um processo ali de troca do gramado, mas acredito que não vai para o gramado natural, né? Vai manter o sintético ainda, mas espero que melhore a qualidade, principalmente visual, porque eu não sei se ele era tão ruim assim para jogar, mas visualmente na televisão é uma coisa horrível, né? É um dos gramados mais feios aí do Brasil. Eu não sei o que aconteceu com o gramado da Arena da Baixada, que sempre foi sintético também, que atualmente tá feio, hein? Mas o Atlético nem jogou nessa rodada, o jogo dele com o Corinthians foi adiado. Palmeiras então faz 5-1, grande atuação do Andrés Pereira, foi o garçom da noite, distribuindo assistência. Gol ele acabou não fazendo, mas teve o gol ali do Murilo para abrir o placar. Depois o outro zagueiro, Gustavo Gomes, o capitão do time. Maurício fez 3-0. O Dudu, que não é o Dudu ex-Palmeiras, não foi a lei do ex, o Dudu descontou para o Vitória. E aí tem o gol do Alan e o gol do Ramon Sosa para fechar a conta para o Palmeiras. Palmeiras que acertou a contratação do John Arias junto ao Wolverhampton. O Fluminense não vai exercer ali a sua prioridade de igualar a proposta do Palmeiras, não tem condição para fazer isso. Então o John Arias é novo reforço do Palmeiras e deve qualificar bastante esse time do Abel Ferreira, que tem oscilado, mas lidera o Campeonato Paulista. E dentre os favoritos do Brasileirão é quem larga melhor. O Flamengo começa perdendo, depois empatando, e o Cruzeiro começa perdendo os dois jogos. Então o Palmeiras é quem começa melhor, começa sem perder, já com 4 pontos, conseguindo um bom saldo de gols, né? 5 gols marcados, são 7 gols marcados aí contando, somando os 2 contra o Atlético Mineiro. E 3 gols sofridos, né? 2 do Atlético e 1 agora do Vitória. Mais um jogo aí que saiu 5 gols, não saiu só 5, né? Saiu 8. 5 do vencedor, que foi o Grêmio, 5-3 em cima do Botafogo. O Botafogo meteu 4 no Cruzeiro na primeira rodada, agora leva 5. Não é uma goleada vexaminosa, 5-3 é aquele jogo que a gente costuma falar, né? Um jogo muito bacana de se acompanhar, apesar de que as defesas estavam desastrosas, mas o que a gente quer ver é gol, então que a defesa fale sempre. Que não seja do meu time, claro. E olha, a gente tem que destacar muito aí o Carlos Vinícius, jogador que veio do Fulham para o Grêmio e está jogando muito. Ele em 22 jogos marcou 20 gols. 22 jogos com a camisa do Grêmio, 20 gols marcados. Números absurdos. Já começam até a falar, né? O Carlos Vinícius merece uma chance na seleção? Eu pergunto por que não? Se ele estivesse fazendo isso na Europa, com certeza ele ia ser chamado, né? Agora querem o Igor Thiago. No momento, o Igor Thiago deu uma reduzida aí nos seus gols, né? Faz um tempinho que ele não marca gol. E o Carlos Vinícius segue aí a todo vapor. O Carlos Vinícius teve também a sua passagem na Europa, ali no futebol da Turquia, no futebol inglês também. Jogou no Tottenham, não só no Fulham, jogou no Tottenham também. E tá jogando muito aí no Grêmio, sendo um grande finalizador. O melhor atacante que o Grêmio teve desde o Soares.
Soares, que também já marcou hat-trick contra o Botafogo. Então 3 gols do Carlos Vinícius, um gol do TT e um gol do Edenilson. O Botafogo, que tinha aberto o placar com o Arthur Cabral, levou a virada para 2-1. Chegou a empatar de novo. Lá no final o Danilo fez mais um gol. O Danilo tá jogando muito, né? Danilo e Montoro são os principais jogadores do Botafogo ali no meio de campo. E acaba que no ataque também, né? Tem feito muitos gols aí o Danilo. Contra o Cruzeiro ele tinha marcado 2, marcou mais 2 agora contra o Grêmio. É o artilheiro do campeonato, né? Quem diria, um volante, ou um segundo volante sendo artilheiro do campeonato até aqui. Pois bem, esse jogo também teve um encontro do Luiz Castro com o Botafogo e com o John Textor. O John Textor foi falar com o Luiz Castro, mas ficou uma cena assim que a Globo mostrou ali, os dois parados igual dois NPCs do GTA. Parecia isso, né? Mas tá aí, Luiz Castro apresentando o cartão de visita do Botafogo. Na quinta-feira, o Bahia recebeu o Fluminense na Arena Fonte Nova. E o jogo terminou empatado em 1-1. O Fluminense saiu na frente com o gol do John Kennedy. Que jogada espetacular construída pelo time do Zubeldia. O John Kennedy recuperando aí a boa fase. Marcando muitos gols ali no Campeonato Carioca, né, principalmente nos clássicos contra Flamengo e Botafogo. Abre o placar para o Fluminense então aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, na verdade o empate saiu antes da expulsão do Dele, né? O Cristiano Oliveira empatou para o Bahia, e aí depois tem a expulsão do Dele do lado do Bahia. O jogo termina empatado mesmo 1-1. É frustrante aí pro Fluminense pela forma como o gol saiu também. Tava com a vitória na mão, acabou deixando escapar. E o Bahia segue aquele negócio do ano passado também, criando mais oportunidades, mas não conseguindo converter tanto em gol. Não foi tantas oportunidades a mais que o Fluminense também. Foi um jogo equilibrado e no final acho que o empate foi até justo. Foi o resultado ideal. Diferente de Vasco e Chapecoense, que também terminou empatado em 1-1, mas aí a gente teve um Vasco finalizando muito mais, inclusive os números aqui eu acho que estão errados, hein? Não foram só 21 chutes no total não, foi mais que isso. Sendo 11 chutes na direção do gol, 71% de posse de bola contra 29% da Chapecoense. A Chapecoense claramente foi a São Januário para tentar empatar, para não perder. E o Vasco teve muita chance no primeiro tempo. Chegou até a marcar um gol. O Brenner, que viveu uma noite péssima, primeiro jogo dele como titular no Brasileirão pelo Vasco. E, ele conseguiu marcar um gol, mas o gol foi anulado por falta do Nuno Moreira no goleiro da Chapecoense. Sendo que o Nuno não encostou no cara. Quem encostou foi o zagueiro da Chape, que estava no lance também, e não foi o suficiente para derrubar. O goleiro caiu, cavou a falta e o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro de Copa do Mundo, caiu na dele. O VAR não chamou para ver. Gol anulado, muito mal anulado. E ainda tivemos no primeiro tempo uma bola pegando na mão do zagueiro da Chapecoense, sem revisão do VAR também, sem pênalti. Até que no segundo tempo, aos 10 minutos, o Vasco finalmente consegue marcar um gol que vale. Gol do Pumita Rodrigues. Depois de escanteio, a bola... foram muitos escanteios também. O Vasco teve 14 escanteios e a Chapecoense não teve nenhum. Então, depois do escanteio ali, a bola sobrou. O Gomes fez o cruzamento e o Pumita apareceu fazendo gol. Eu acho que o Pumita é o novo Iago Pikachu, que começou como lateral no Vasco, né? Ele veio do Paysandu pro Vasco, era lateral direito. Foi começando a fazer muitos gols, virou atacante. E eu acho que o destino do Pumita é o mesmo. Então ele faz o gol. O Vasco tem alguma chance depois disso. Aí vem as alterações. O Coutinho até fica bastante tempo em campo, mais do que eu esperava. E ele fez um bom jogo, botou alguns jogadores na cara do gol, perdeu o gol também, né? Pecou muito na finalização, demorando para decidir se ia chutar ou não, querendo enfeitar demais. Mas não foi um jogo ruim do Coutinho, acho até que ele ficou tempo demais em campo, me surpreendeu isso. E quando ele sai, depois o Vasco não consegue mais segurar a bola no pé. E aí a Chapecoense começa a ter chance, até que temos a falta do meio de campo, muito longe do gol, mas quem estava na bola era o Jean Carlos. E na hora que o Jean Carlos foi pra falta, eu falei, esse cara aí, ele bate muito bem, mano. Ele tem um tiro nesse pé esquerdo, né?
e ele soltou a bomba. Léo Jardim chegou a tocar na bola, mas não conseguiu desviar da direção do gol. Empate da Chapecoense, 1-1. E não é a primeira vez que o Jean Carlos faz gol contra o Vasco, e acho que ele tinha marcado até de falta também quando estava no Juventude, né? É um grande cobrador de faltas de longa distância. Em São Januário, ele bateu uma falta lá Juninho Pernambucano. Cara, o empate parece uma derrota pro Vasco, né? Pelo que criou, acho que foi a melhor partida do ano até em termos de criação. Mas aí tá faltando alguém para colocar a bola na rede. Ryan foi embora, Verratti foi embora, os artilheiros do ano passado. Quem foi contratado para suprir? O Brenner. Que eu vi a coletiva do Diniz depois do jogo e ele falou que o Brenner não jogava desde novembro. Ou seja, ele não estava jogando na Udinese. Ele foi emprestado pelo Udinese lá para os Estados Unidos, para o Cincinnati. Voltou e não estava jogando. Agora tá vindo também, até esqueci o nome dele, o He-Man, que jogava no Del Valle. Spinelli. O Spinelli tá vindo aí. Eu espero que ele consiga, né, entregar no Vasco o que ele entregou lá no Del Valle. O Campeonato Brasileiro é outro nível em relação ao Campeonato Equatoriano. Porém, quando ele enfrentou times brasileiros, não só o Vasco na Sul-Americana do ano passado, né, ele castigou todo mundo, basicamente, né? Até mesmo o Atlético Mineiro, que eliminou o Del Valle, mas o Spinelli deixou o carimbo dele ali. Então acho que o Spinelli chega para ser titular, porque o Brenner, nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca Brasileiro, não conseguiu agregar muito. Tanto que eu cheguei a pensar, pô, eu acho que era jogo pro GB hoje. Porque tá tendo muita bola cruzada na área, o Vasco com um tempão também cruzando bola sem sentido. Porque o Brenner não é alto, não é um grande cabeceador. O GB pelo menos é alto, consegue cabecear. Não é o Verratti, mas consegue. Com a bola no pé é um desastre. Vamos ver se o Spinelli possa ser algo parecido com o que foi o Verratti, talvez até melhor, né? Acho que com a bola no pé ele tem um pouco mais de refino. Mais que o GB, com certeza. Vamos ver se é mais que o Verratti. Acho que é também. Olha só, então o último jogo da rodada foi Cruzeiro e Coritiba. Depois de 22 anos, o Coritiba volta a vencer o Cruzeiro em Minas Gerais. 2-1 pro Coxa. O Cruzeiro saiu na frente com um golaço do Matheus Pereira, deixando o jogador do Coritiba no chão também, batendo no ângulo. E aí depois o Coritiba consegue buscar a virada. O empate sai com o gol do La Vega e a virada com o gol do Breno Lopes. Então, grande vitória para o Coritiba, um time que deve lutar contra o rebaixamento. E todo ponto é importante. Imagina 3 pontos fora de casa contra um time bem superior. Mas que não está fazendo um bom início de ano. O trabalho do Tite até aqui não tem nada demais. Venceu um jogo ou outro ali no Campeonato Mineiro, deu uma ou duas goleadas. Mas nos jogos mais importantes o Cruzeiro perdeu. Perdeu para o Atlético Mineiro no Clássico. Perdeu para o Botafogo de 4-0. E você pega esse Botafogo que levou 5 agora. Fez 3, mas levou 5. E o Cruzeiro não conseguiu fazer nenhum no Botafogo. Podia ter tomado os 4, mas não fez nenhum, né? E se a gente pensar que na época do Corinthians, na seleção, o principal ponto forte do Tite sempre foi montar boas defesas. E hoje as defesas do Tite, né, já desde o Flamengo, não são boas. E não é porque tem jogadores ruins na zaga. Pô, o Fabrício Bruno estava na seleção brasileira. Ah, ele foi mal na seleção e entregou o jogo contra o Japão. Ok, mas ele não é ruim por conta disso. E ele foi bem ano passado com o Leonardo Jardim. Tava bem no Flamengo antes. Até com o próprio Tite ele foi bem no Flamengo, né? Então. No Flamengo ele tinha o próprio Fabrício Bruno, tinha o Léo Ortiz, Léo Pereira, todo mundo e não funcionou. A defesa não era confiável. E a defesa do Cruzeiro não é confiável. Desses técnicos que estão inclusive aí na capa da live, né, o Tite, o Diniz e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não vai cair, é óbvio, né? O Felipe Luiz ainda tem muito crédito. E o torcedor do Flamengo pensar em demissão ou jogar toda a responsabilidade nele, pra mim é loucura.
O Diniz também, não dá pra jogar toda a responsabilidade nele, mas a torcida tá ficando sem paciência, né? Tinham vários cartazes na arquibancada ontem depois do jogo pedindo fora Diniz, a torcida xingando Diniz já desde o jogo anterior. Mas ontem poderia ser o jogo da redenção, né? Era pra ser uma goleada. O Vasco perdeu a oportunidade de fazer até mais do que 5-0 ontem. O que criou de oportunidade era pra ser 8, pelo menos 6, como foi contra o Santos. A bola não entrou. Eu acho que talvez o Diniz tenha demorado pra mexer. Eu tiraria o Brenner muito antes pra colocar o David. Quando o David entrou, já não tinha o Coutinho muito inspirado. O Coutinho saiu logo depois também. Agora, o Cruzeiro com o Tite eu acho que é o primeiro a rodar. Principalmente porque o Pedrinho não parece ser um cara muito paciente. Ele foi ano passado com o Leonardo Jardim, mas será que ele acredita o suficiente no Tite pra manter ele, como manteve o Leonardo Jardim? Não sei. Acho que a torcida não vai ter a mesma paciência que teve com o português. Vamos à classificação então depois de 2 rodadas. Agora sim temos um líder isolado. O Red Bull Bragantino foi o único time a vencer os 2 primeiros jogos, 100% de aproveitamento. Marcou 2 gols e não sofreu nenhum. Esse é o Red Bull Bragantino, 2 vitórias de 1-0. Líder para liderança, sabor liderança para o Red Bull Bragantino. Sabor liderança. O Palmeiras tem 4 pontos junto com a Chapecoense, o Mirassol, o Fluminense, o Bahia e o São Paulo. Times que venceram um jogo e empataram outro. Times que têm uma vitória e uma derrota são Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba e Vitória. 3 pontos então para eles. Com 1 ponto, um empate e uma derrota, Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, Internacional, Santos e Remo. E na zona de rebaixamento estão Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians com um jogo a menos. Ele não jogou nessa segunda rodada. Portanto, ele perdeu na primeira rodada para o Bahia. E ainda não jogou contra o Atlético Paranaense na segunda rodada. O Cruzeiro, 2 derrotas e um incrível saldo de menos 5. Já sofreu 6 gols e marcou apenas 1. Não é a pior defesa ainda. Quer dizer, é a pior defesa. A Vitória levou 5 gols, mas fez 3. Ele levou 5, o Cruzeiro levou 6. A pior defesa do Botafogo, na verdade, né? Não, o Botafogo tá igual ao Vitória. O Botafogo não tomou gol na primeira rodada. Eu vi número 7 ali. O número 7 é o número que o Botafogo fez de gols, não que levou. Melhores ataques até que Botafogo e Palmeiras. O Grêmio, na primeira rodada, não tinha feito gol, né? Perdeu de 2-0 pro Fluminense. Não, perdeu de 2-1. O Grêmio tem 6 gols. Então aí os artilheiros do campeonato, Carlos Vinícius e Danilo. E o Carlos Vinícius marcou gol contra o Fluminense também. Jean Carlos da Chapecoense já tem 2 gols. Líder de assistências é o Andrés Pereira com 4 assistências. Imagina agora ele aí junto com o John Arias. A expectativa é alta, né? Vamos ver se eles vão cumprir em campo. Alexander Barbosa e Eric tem 2 assistências também. Cartões amarelos, 2 ali pro Alan do Botafogo. 2 pro Hurtado do Bragantino, 2 pro Gabriel do Bragantino também. Cartão vermelho, 1 pro Deli, 1 pro Jorginho, 1 pro Josué. Josué. Agora a próxima rodada só na semana que vem, terça-feira tem Vitória e Flamengo, quarta-feira Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Coritiba, Atlético Mineiro e Remo, Vasco e Bahia, São Paulo e Grêmio, Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras.